Salve, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal que é meu, que é seu, que é nosso, simplesmente natural. Aquele canal, este canal, um canal sensacional que vai fazer você destruir em ciências da natureza na prova do Enseja. Eu, Prof. Gabriel, tô aqui para ajudar você e eu espero que você curta demais esse videozão de hoje, que é uma continuação do vídeo passado, onde nós falamos sobre fluxo de energia e eu contei um pouquinho para vocês sobre quem são os principais representantes de uma cadeia alimentar. Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica comigo, que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Só vem, é nóis! E é isso aí, meu povo, começando então mais um vídeo aqui neste canal e hoje nós vamos montar a nossa cadeia alimentar, já que no vídeo passado... Vídeo passado? Mas eu cheguei aqui nesse canal agora, descobri esse canal hoje, então você não vacila. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Thiaguinho já vai meter aqui, ó, aquele card maravilhoso e vai pôr também na descrição do vídeo o link do vídeo da aula anterior para você aprender a base sobre teias e cadeias alimentares. Você vai entender o que é uma cadeia alimentar e quais são os principais representantes de uma cadeia. E aí você volta para essa aula aqui de agora para a gente montar a cadeia, entender algumas coisas com relação a ela e depois resolver um exercício do Enseja para você perceber como que isso pode cair lá na prova e vai ser uma questão fácil, você vai acertar, vai mandar bem demais e o diploma tá como? Tá como? Tá como? Garantido. Então vamos lá. Thiaguinho, joga para nós a nossa luzinha aí, porque hoje nós vamos montar uma cadeia alimentar. E a cadeia alimentar, ela sempre começa com a sua base. E a base da minha cadeia é sempre o meu produtor. O produtor é o primeiro elo da cadeia alimentar. Não se esqueça que este produtor maravilhoso, ele é assim chamado porque ele sintetiza o próprio alimento. E a grande maioria dos produtores são organismos fotossintetizantes, que obtêm energia a partir desse processo lindo que é a fotossíntese, que é a energia tirada de onde? De onde? Do Sol, a principal fonte de energia para o nosso planeta. A vida na Terra não seria possível sem esse astro maravilhoso que é o Sol. O Sol fornece energia para as algas e para as plantas, que são os principais produtores que existem aqui na Terra, e esses organismos fazem fotossíntese, produzem o próprio alimento, e esse alimento eles se nutrem, produzem as suas moléculas, formam o seu lindo corpinho, armazenam energia nas moléculas que formam o seu corpo. E aí vem um bonitinho, um maravilhoso de um ser vivo e ó, se alimenta deste produtor. E este ser vivo eu chamo de consumidor primário, que eu vou apelidar aqui de C1. C1 é o meu consumidor primário, tá bom? Pera aí, deixa eu arrumar aqui, fazer mais bonitinho. Ô, Thiaguinho, não tá indo, caramba. Deixa eu arrumar aqui meu quadradinho. É que eu tenho que fazer de uma vez só. Aê, C1. Esse cara aqui é meu consumidor primário. Consumidor primário é o cara que se alimenta do produtor, certo? E aí esse consumidor primário, ele vai servir agora de alimento para um outro cara que eu chamo de consumidor primário, agora é o meu consumidor secundário, que é o apelido de C2. O meu consumidor secundário, meu C2 está aqui, se alimentou do consumidor primário. Muito bem. Este consumidor secundário serviu de alimento para um outro ser vivo. E aí, esse ser vivo consumidor agora, o C3, é o cara que se alimentou do meu consumidor secundário, certo? Muito bem, então eu tenho aqui os meus elos da minha cadeia alimentar básica. Acabou, prof? Não. Todos esses caras vão servir de alimento para um grupinho que eu chamo de decompositores. Os decompositores são os caras que vão decompor a matéria orgânica, reciclar a matéria, mas eles usam
matéria orgânica morta como fonte de alimento. Por exemplo, o produtor morreu, a plantinha derrubou uma folha, vai servir de alimento para o decompositor. Consumidor primário morreu, tá lá o seu corpinho, serve de alimento para o decompositor. Consumidor secundário também, alimento para o decompositor. Terciário também, todos esses caras vão servir de alimento para os decompositores que vão decompor a matéria orgânica e vão devolver para a natureza os átomos e as moléculas. Pronto, isso aqui é uma cadeia alimentar básica. Agora, presta atenção nas setinhas amarelas que eu fiz ali. Essas setinhas amarelas, vocês perceberam que elas têm um fluxo unidirecional? Elas partem do produtor sempre com o mesmo sentido, sempre no sentido do próximo elo. Por quê? Isso está indicando que o produtor serviu de alimento para o consumidor primário. Quando a setinha sai do consumidor primário e vai para o secundário, isso significa que o consumidor primário serviu de alimento para o secundário. E da mesma forma, o secundário serviu de alimento para o terciário. Só que o que acontece aqui? O fluxo de energia em uma cadeia alimentar, como vocês estão vendo, a seta indo para um lado só, a gente fala que o fluxo de energia em uma cadeia alimentar, ó, o fluxo de energia em uma cadeia tem algumas regras. A primeira, ele é unidirecional, ou seja, a energia flui do produtor até o último elo. Geralmente, quando a gente pensa em fluxo de energia, óbvio que tem os decompositores, mas a gente pensa entre o produtor e o último consumidor. Fluxo de energia é unidirecional e flui ao longo da cadeia alimentar do produtor para os consumidores. E isso é o que você precisa lembrar. Por isso que a seta é sempre em um sentido só, tá? Do produtor para o primário, do primário para o secundário, do secundário para o terciário. Tá bom? E todos eles depois para o decompositor. Então, todos no mesmo sentido. Depois, o que você tem que entender é que essa energia ela vai diminuindo a cada nível trófico. Professor, peraí, o que é isso aí que você acabou de falar? O que é nível trófico? Pelo amor de Deus, prof, é só palavrão na minha vida. Não, calma. Vou explicar para vocês. Nível trófico é a posição do organismo na cadeia alimentar. Por exemplo, ó, o produtor. O produtor é o primeiro representante de uma cadeia alimentar. Lembra que eu escrevi na aula passada que o produtor é a base da cadeia alimentar? Então, o produtor ocupa o primeiro nível trófico. Beleza? O consumidor primário ali, ó, eu vou pôr que ele é o segundo, vou abreviar, tá? NT. NT, que é de nível trófico. O consumidor secundário é o terceiro nível trófico. Por que ele é o terceiro? Porque ele é o terceiro elo da cadeia. Ó. O primeiro elo é o produtor, o segundo, o consumidor primário, o terceiro, o consumidor secundário. Consumidor terciário é o quarto nível trófico. E os decompositores sempre, em todas as cadeias alimentares, os decompositores sempre estão na mesma posição. Ele sempre vai ser o último nível trófico. Sempre os decompositores são os últimos. Por quê? Porque eles se alimentam do resto de todo mundo. Então, por isso que eles são os últimos sempre numa cadeia, tá? Agora, olha só. Então, nível trófico é a posição do organismo na cadeia alimentar. E a energia, ela sempre vai diminuir a cada nível trófico. Por que que isso acontece? Ó, é como se você pensasse assim, ó. O produtor, ele tem uma quantidade assim, ó, vou pôr assim, ó, por tamanho de letra. Pensa que o produtor, ele tem esse tamanhozão de energia aqui, ó, esse Ezão aqui. O consumidor primário, quando ele se alimenta do produtor, ele já tem uma quantidade menor de energia. O consumidor secundário já vai ter uma quantidade menor de energia. O terciário já vai ter uma quantidade menor de energia. Entende? Então, por que a quantidade de energia diminui a cada nível trófico? Essa quantidade de energia, ela vai diminuindo a cada nível trófico, porque você tem que pensar o seguinte. O produtor, quando ele produz o próprio alimento, parte da energia que ele obtém comendo o próprio alimento, ele utiliza essa energia para se manter vivo. E essa energia, ela se dissipa na forma de calor para o ambiente, certo?
Quando você faz respiração, quando você respira, não só essa respiração aérea aqui, mas uma respiração a nível das suas células, que a gente chama de respiração celular, você acaba liberando energia na forma de calor também. E essa energia se dissipa. E não tem como essa energia ser captada pelo consumidor primário. O consumidor primário só consegue capturar a energia que está armazenada nas moléculas que formam o corpo do produtor. Aí ele come essas moléculas e vai ter energia. Então, olha só, a quantidade de energia que o produtor sintetizou, ele armazena uma parte formando o seu corpo e uma outra parte ele usa para se manter vivo. Essa parte que ele usou para se manter vivo, ele não consegue passar para o próximo elo da cadeia, que é o consumidor primário que se alimenta dele. Então, a hora que o consumidor primário se alimenta do produtor, a quantidade de energia que ele pega é menor. Beleza? E aí no consumidor primário acontece exatamente a mesma coisa. Parte da energia que ele pegou do produtor, ele usa para se manter vivo. E ele faz respiração celular, produz energia para se manter vivo e perde parte dessa energia na forma de calor. Quando ele perde parte dessa energia na forma de calor, a quantidade de energia que ele tem para passar para o próximo elo, que é o consumidor secundário, também é menor. Então a quantidade de energia que o consumidor secundário pega é menor também. Beleza? E isso se repete até o final da cadeia. Por isso, olha que legal, por isso que você tem, então, uma redução de energia ao longo da cadeia alimentar. Porque parte da energia que eu capturo me alimentando do outro ser vivo, eu vou usar para me manter vivo. E essa energia se dissipa na forma de calor e eu não consigo passar. Por isso que eu tenho que mostrar isso aqui para vocês, ó. Ó, pega aí o seu caderninho que o prof vai dissipar essa energia na forma de calor aqui para vocês também, ó. Deixa eu escolher aqui, ó. Ó, parte da energia aqui, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Aqui, peguei esse outro vermelho aqui, ó. Parte da energia que o produtor tem, ó, ele perde na forma de calor. Tá bom? Parte de energia que o consumidor primário tem, ele perde na forma de calor. Parte que o secundário tem, ele perde na forma de calor. Parte que o terciário tem, perde também na forma de calor. Por isso que a quantidade de energia diminui a cada nível trófico, beleza? Então, a cada nível trófico você tem uma queda de energia, porque o elo anterior usou parte dessa energia para se manter vivo, e se ele se manteve vivo se alimentando, ele não conseguiu acumular toda essa energia no seu corpinho, porque parte dela ele precisou consumir para manter as suas funções vitais. Tá bom? Bonito? Então, fluxo de energia é unidirecional e, aqui ó, o segundo ponto que você vai adicionar é e diminui, vou pôr aqui assim ó, e a energia diminui a cada nível trófico, certo? Diminui por quê? Porque parte da energia que eu recebo, eu uso para me manter vivo e isso se dissipa na forma de calor. Consequentemente, o organismo que se alimenta de mim não consegue capturar essa energia que eu perdi na forma de calor, só consegue capturar a energia que eu acumulei nas moléculas que formam o meu corpo. Beleza? Então isso é o que faz a energia diminuir a cada nível trófico. Tranquilos até aqui? Então agora eu vou mostrar para vocês na prática um exercício que fala sobre cadeias alimentares e como que a gente interpreta isso e mata a questão. Vamos lá, Tiaguinho, bota para nós. Olha que exercício maravilhoso, vou ampliar ele aqui para deixar bem grandão para vocês lerem bem. Ó, neste exercício ele fala assim, ó. As lontras, também conhecidas como ariranhas, são animais típicos do Pantanal. Apresentam hábitos de vida semi-aquáticos e são carnívoros. Peraí, se eles são carnívoros, eles não comem nem alga nem planta, porque cara que come planta e cara que come alga, eu chamo de herbívoro. Então o herbívoro geralmente é o consumidor primário, que é o cara que se alimenta do produtor, porque o produtor é a alga e a planta. Então a lontra não é nem produtor, a lontra não é nem consumidor primário. Para ela ser carnívora, ela tem que ser pelo menos consumidor secundário. Pronto, já começamos por aí, já dá para interpretar, mas vamos continuar.
Quando adultos se alimentam de peixes herbívoros. Pronto, matamos a questão, ó. Quando adultos se alimentam de peixes herbívoros. Se os peixes são herbívoros, peixes vivem em ambiente aquático, então dá pra gente até montar aqui, ó. O nosso produtor vai ser a alga, o nosso consumidor primário vai ser o peixe e o nosso consumidor secundário vai ser a lontra. Muito bem, a gente classifica todo mundo aqui, ó. A alga é o produtor, P de produtor, o peixe é o C1 e a lontra é o C2, consumidor secundário. Ah, moleque! E aí, pensando nisso, montando a nossa cadeia alimentar aqui, ele vem e fala assim, ó, esses animais, quando adultos, ocupam um nível trófico de... Que animais? As lontras. Lontras são produtores? Nunca! Produtor são algas e plantas. Então, por isso que essa daqui tá errada, porque produtor é alga e planta. Os principais produtores que vivem no nosso planeta, algas e plantas. Decompositores, também não. Por quê? Quem são os decompositores? São as bactérias e fungos que ocupam a última posição na cadeia alimentar, que são os organismos decompositores. Fora. Consumidor primário, não pode ser, porque consumidor primário são os herbívoros, né? São os organismos que se alimentam de planta, ou nos organismos aquáticos, são aqueles que se alimentam das algas. Então só sobra para nós a alternativa D de Deus, que é a nossa resposta correta para este exercise. Consumidores secundários, letra D de Deus, igual mostra ali a nossa cadeia alimentar que a gente fez com os dados do exercício. Então a lontra é consumidor secundário porque se alimenta do peixe, que é um herbívoro, logo ele se alimenta do produtor, que é uma alga no ambiente aquático. Fechou, meu povo? Então ficou bonitinha essa, hein? Eu espero que vocês tenham entendido o basicão aí sobre cadeias alimentares. Se você quer saber mais sobre esse assunto, eu vou disponibilizar a partir de hoje. O Thiaguinho vai colocar o link aqui embaixo para vocês da segunda playlist de vídeos que eu fiz com vídeos mais antigos do canal para você revisar já para a prova do Enseja, já ir adiantando os conteúdos. Essa segunda playlist tá, ó, delicinha. A segunda playlist é do conteúdo que mais cai na prova do Enseja e que você precisa acertar as questões, porque é dentro desse conteúdo que você vai encontrar as questões mais fáceis. Então eu montei uma playlist só de conteúdos de biologia, que é o principal assunto de ciências da natureza que a gente foca aqui para você mandar bem no Enseja. Então tem uma playlist aqui com um monte de aula de conteúdos de biologia que vão cair na sua prova do Enseja, então você tem que saber, inclusive tem aula mais sobre cadeias alimentares para vocês. Fechou? Mas ó, não deixe de acompanhar o canal. Se você não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação. Tem vídeo toda terça e quinta aqui no canal. E mais, a semana que vem nós vamos continuar falando sobre um assunto que está diretamente relacionado com as cadeias alimentares, que é um processo chamado de magnificação trófica ou biomagnificação. Em alguns outros lugares eles usam o termo bioacumulação, mas a gente vai discutir um pouco mais sobre isso e tentar integrar esse assunto com as cadeias alimentares e perceber como que esse processo de magnificação trófica impacta no ambiente natural, impacta nos seres vivos e como você precisa saber sobre isso, porque isso cai no Enseja e eu vou trazer questão para você para mostrar isso, tá bom? Então, vamos que vamos, meu povo, bora estudar, playlistzinha nova, soltinha para você aqui no canal, para você ir adiantando seus estudos e poder ficar bala para a prova do Enseja. Eu fico por aqui, um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, tamo junto, é nóis! Fui!